Livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 6. Aleluia. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Glória. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga, pastor, me espera. Glória a Deus. Apenas um versículo para a nossa meditação e para ver o que Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Que diz assim a poderosa e infalível palavra do Senhor: esforça-te e tem bom ânimo, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Vou repetir mais uma vez: esforça-te e tem bom ânimo, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Coloca a tua Bíblia no banco, por gentileza. Diga para o teu irmão que está ao teu lado, diga para ele: esforça-te e tenha bom ânimo. Tem glória a Deus aí. Então toma o teu assento em nome de Jesus. Enquanto você toma o teu assento, eu vou fazer uma oração. Deus grandioso, poderosa é a tua palavra. A tua palavra é rema. A tua palavra é verdadeira sobre nossa vida. Assim, ó Deus, conforte nossos corações nessa noite que estamos te adorando e te glorificando pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz mais uma vez: glória a Deus. Aleluia. Amados, estamos diante de um texto bíblico, ao qual o nome desse livro é o nome de Josué. Esse livro, como esse capítulo de número 1, vai falar de uma chamada de um homem que era auxiliar de Moisés. Sabemos que exercia uma posição de liderança, ao qual nosso Deus nos concede. Sabemos que não é fácil. Sabemos que a chamada que Deus tem sobre a nossa vida requer muito esforço de nossa parte. Só que o texto bíblico vai dizer que o líder de Israel, ao qual o seu nome é Moisés, vai morrer, e o povo vai ficar durante 30 dias se lamentando pela morte de Moisés, porque até então o povo estava procurando o corpo de Moisés, mas não encontrava.
entendo eu que dentro do coração daquele povo, dentro do coração de Josué, existia uma pequena esperança que Moisés poderia estar vivo. Só que a Bíblia nos relata em Deuteronômio capítulo 34 que eles procuraram todo Monte Nebo pela vida, pelo corpo de Moisés, e não se encontrou. Então o povo estava cabisbaixo, o povo estava desanimado, o povo estava entristecido, porque não encontraram o corpo de Moisés. Imagine eu e imagine você, Josué, que era o servo, o auxiliar de Moisés, perceber que o seu líder, que o seu tutor não está mais presente. De repente o pensamento de Josué é um pensamento: o que nós vamos fazer agora? O que será de mim? E o que será dessa nação ao qual Moisés tirou da escravidão do Egito, ao qual Moisés fez esse povo atravessar o mar vermelho? O que será de nós? Então aquele povo estava desanimado, aquele homem chamado Josué estava desanimado. Amados, Josué tinha duas escolhas. A primeira escolha de Josué era de olhar para trás e contemplar a história que Deus relatou de Moisés. Josué tinha a escolha de olhar para trás e contemplar a história de Moisés. Essa é a primeira opção que Josué tinha, porque a segunda opção de Josué era de deixar de olhar para trás e contemplar o que Deus tem pela frente. Por que, pastor Divaldo? Porque o que ficou para trás ficou o legado de Moisés. Só que o que Deus tinha pela frente era uma nova história para Josué deixar o seu novo legado. É interessante, trazendo para os dias de hoje, se nós contemplarmos muitas das vezes o nosso passado, nós paralisamos e não conseguimos prosseguir. Se nós focar em nosso passado, se nós focar no nosso passado, nós deixamos de viver o presente, nós deixamos de viver o futuro que Deus tem planejado para mim e para você. Só que Deus olha para Josué e vai ver Josué cabisbaixo, vai ver Josué desanimado, vai ver Josué entristecido. Então Deus, contemplando o coração de Josué, Deus vai trazer uma palavra de ânimo para levantar o entusiasmo de Josué. Deus vai olhar para ele e vai dizer: Josué, seja forte e corajoso, e tenha muito ânimo, porque você fará este povo herdar a terra que prometi aos seus pais. Deus dá uma palavra de ânimo, porque Deus não quer ver o teu ungido, Deus não quer ver o teu escolhido, Deus não quer ver o teu servo desanimado e cabisbaixo. Deus está dizendo para servo e para serva nessa noite: tenha força e tenha muito bom ânimo, porque você fará a tua família herdar a promessa que eu prometi. Só para quem é forte e corajoso, já levanta a tua mão nessa noite e começa a glorificar a Ele, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: seja forte e corajoso. Diga para ele: grande é a obra que Deus tem sobre a sua vida.
sobre nossa vida. E sabemos que a dificuldade vai gerar pessoas fortes, enquanto a facilidade vai gerar pessoas fracas. É por isso que existem pessoas que estavam vivendo um momento maravilhoso e estava tudo tranquilo, só que Deus, Ele sabe muito bem tratar o Deus eleito. Deus sabe muito bem tratar o Deus escolhido. Então Deus, para ver o teu escolhido fortificado, para ver o teu escolhido andando em tua direção, andando nos caminhos do Senhor, Deus permite vir uma tempestade sobre o seu barco. Não é para te assolar essa tempestade, não é para te paralisar essa tempestade. Essa tempestade que está vindo sobre a sua vida é para manifestar o poder de Deus sobre a sua vida. É Deus dizendo: filho, eu enviei a tempestade, filho, eu enviei a tempestade, mas eu vou adiante dessa tempestade. Eu sou o comandante do teu barco. Não precisa temer a tempestade, mas confia em mim. Só que confia no Senhor. Levanta a mão, adora Ele nessa noite. Amado, Josué agora tem uma missão. E a missão de Josué é levar a nação de Israel até a terra prometida. Só que diante de Josué, a Bíblia vai dizer, tem um rio por nome Jordão. Esse rio Jordão, no hebraico, tem um significado de terceiro. Por muitas das vezes, todo homem de Deus, toda mulher de Deus que tem uma chamada do Senhor, ele vai ter um Jordão pela frente. Por que, pastor Divaldo? Porque o Jordão que está diante de tua vida não é para poder fazer você retroceder, não. O Jordão que Deus coloca diante de tua vida é para fazer você descer, para que Deus possa te fazer uma nova criatura. Como assim, pastor Divaldo? Quem lembra de Naamã, o comandante do exército da Síria, estava leproso, mas quando ele soube que em Israel tem profeta, ele foi consultar o profeta. O profeta direcionou a palavra a ele e disse: mergulha 7 vezes. Aonde? Diga comigo: Jordão. Porque quando você mergulhar no Jordão, tu será curado da tua. Só que o orgulho de Naamã não permitia ele descer aquele rio, porque na mente dele aquele rio era sujo e ele não era digno de mergulhar naquele rio. Só que o que prevalece não é a minha palavra, o que prevalece é a palavra de... Para poder deixar Deus operar na sua vida o que Ele tem que operar, você vai ter que quebrar o teu orgulho, você vai ter que quebrar o teu eu. Mas pastor Divaldo, como que eu vou quebrar o meu orgulho? Como que eu vou quebrar o meu eu? Ei, a Bíblia está dizendo: desce o Jordão, ele face me decanto. Porque quando Naamã desceu o Jordão 7 vezes, a Bíblia vai dizer que ele foi curado da sua... Ei, está na hora de quebrar esse orgulho aí. Por que, pastor Divaldo? Porque enquanto você não quebrar o orgulho, Deus não vai. Enquanto você não quebrar o orgulho, Deus não opera no casamento, Deus não opera na família, Deus não opera no trabalho, Deus não opera na tua vida espiritual. Por que, pastor Divaldo? Porque até Jesus foi na
quero que eu seja batizado por você. Aí Jesus, João, deixa como está. Vai você e me batiza. Jesus mergulhou. Se Jesus, o maior mestre, o maior professor, desceu, aí eu, você, falho, pecador, não quer descer para que Deus possa te exaltar. Porque quando Jesus desceu, o céu se abriu e disse: esse é meu filho, a como eu amo, a como eu amo. Só que tem glória, glorifica Ele nessa noite. Pega Elias, Eliseu, Segunda Reis. Elias desce o Rio Jordão. A própria Bíblia vai dizer que Elias e Eliseu descem o Rio Jordão. Quando desceu no Rio Jordão, pastora Juliana, Elias tira a tua capa, vai no Rio Jordão. O Senhor ao qual eu sirvo abriu o Jordão. Eles entraram no Jordão e atravessaram. Aconteceu todo aquele mistério com Elias e com Eliseu. Pega. Só que quando o Eliseu vai com Elias ao Jordão, se repara que no texto bíblico vai dizer que Eliseu era servo de Elias. Foi os dois. O texto bíblico fala que quando Eliseu volta ao Rio Jordão, Eliseu já não volta como servo. Como assim, pastor Divaldo? Eliseu volta com a capa de Elias. E a Bíblia vai dizer que os profetas estavam tudo olhando, esperando o que Eliseu iria fazer. Eliseu estava com a capa de Elias e falou assim: ao Senhor do meu Senhor Elias, pega a capa e vai no Rio Jordão, ó. Joga o Rio Jordão, abriu. Eliseu, que foi como servo, passou pelo Rio Jordão, houve uma transformação. Porque quando ele volta com a capa de Elias, ele volta com a aparência de profeta. O Senhor do meu Senhor Elias, abra o Rio Jordão. Ei, Eliseu entendeu para poder ser, ele teve que descer, ele teve que se humilhar, servir, para que Deus possa fazer sobre a vida dele o que ele tinha que fazer. Elias operou 7 milagres, Deus operou sobre a vida de Eliseu 14 milagres. Eu estou sentindo a presença, pastora Juliana, do grandão da Galileia dentro dessa casa. E só quem é humilde vai sentir a presença dele. Só quem... Amados, você acha que Deus gosta de ver você desanimado? Você acha que Deus gosta de ver o teu escolhido entristecido? Gosta não. Quando Deus chama Josué, ele fala: ó, meu servo Moisés morreu, mas tu, Josué, vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi aos seus pais.
o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo. Olha o tamanho da terra. Olha o tamanho da terra que Deus tem. Mas pastor Edivaldo, dentro da terra tem habitante. Mas você sabe que quando alguém invade uma terra e chega o proprietário, você tem que sair da terra? É assim. É. Pastor Edivaldo, tem gente na terra. Mas o proprietário, o povo, o dono da terra chegou. Se o dono da terra chegou, quem está dentro da terra vai ter que se retirar, sim ou não? Então diga, Deus tem terra. Vamos lá, versículo 5. Ninguém sucederá diante de ti. Olha só o que Deus está falando. Todos os dias da sua vida, como fui com meu servo Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus está dizendo, Josué, eu tenho uma terra muito grande para você, e eu sou contigo. Diga para o teu irmão, Deus é contigo. Aí no versículo 6, aí Deus diz, mas seja forte e tem bom ânimo, ou seja, forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei a dar aos seus pais. Você está vendo o tamanho da promessa que Deus tem? A promessa que Deus tem é muito, só que Deus quer dar. Deus quer fazer, meu irmão André. Deus quer operar sobre a sua vida. Deus promete que vai fazer, sim ou não? Sim. Mas só que existem algumas exigências de Deus. E é essa exigência que muitas pessoas não conseguem fazer, que muitas pessoas não conseguem permanecer. Mas pastor Edivaldo, e qual é a exigência que Deus pede do seu escolhido e do seu povo? Versículo 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Pega aí. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. As coisas estão um pouco apertando. No versículo 8. Não te aparte a tua boca do livro desta lei, antes medita nela dia e noite. A palavra meditar quer dizer recitar, ou seja, falar. Dia e noite. Porque no Antigo Testamento não se lia em silêncio. Se lia a palavra, a lei de Moisés, a Torá, em voz alta. Porque ler em voz alta a facilidade de decorar é maior. E decorando a lei, a palavra de Deus, o salmista vai dizer, guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra. É isso que Deus está exigindo de Josué. Vou continuar para não terminar a pregação. Aí Deus termina falando para ele aqui, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Seja forte e tenha bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasque nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando Deus diz seja forte e tenha bom ânimo, Deus está exigindo de quê? De nós. Força, coragem, ânimo, alegria, para fazer tudo aquilo que Ele te dê. Porque se Deus manda você fazer, você ficar assim, eu estou desanimado.
A Bíblia diz que Deus já falou: eu sou como? A força tem que vir de mim, de vós. Por que, pastor João? Porque se o texto bíblico está dizendo que Deus é contigo, e aonde você colocar a planta dos seus pés, eu serei contigo. Você não tem motivo para ficar desanimado, não. Tu não tem motivo para ficar entristecido, não, porque Deus já falou: eu sou contigo. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu vou contigo. Aonde colocar a planta dos teus pés, eu faço prosperar. Aonde você colocar as tuas palmas nas tuas mãos, algo diferente vai acontecer. Deus nesses últimos dias está procurando pessoas fortes, pessoas corajosas. E eu sei que dentro desse ministério tem pessoas fortes, tem pessoas corajosas. Cadê a primeira? Cadê a segunda? Porque muitas pessoas desistem, param na caminhada, porque não está fortificado lá. Na lei, que hoje simboliza a palavra. Olha o que o Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto aos ribeiros, que dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Tem pessoas que ganham aqui e perdem aqui. Aí depois que vai fazer a conta financeira, está faltando, não sei para onde foi esse dinheiro. Bota na ponta do lado, é tanto, e cadê esse dinheiro? Malaquias 3, tá? Por acaso roubará o homem de Deus? Ai Deus, mas vós me roubaste. Aonde os dízimos está a oferta? Amado, tem como roubar de Deus, sim ou não? Não. Mas o texto bíblico está dizendo que me roubaste nos dízimos e na. Porque no dia que você trazer, o texto bíblico vai dizer: eu abrirei as comportas do céu e derramarei chuva de bênção sobre a sua vida, aonde não terão onde guardar o seu celeiro. Ah, pastor Divaldo, é lá no Antigo Testamento, mas quem vive por fé, independente do Antigo, do Novo Testamento, ele teme a Deus, ele glorifica a Deus. Pastora Juliana, e dízimo é confissão de fé, e oferta, confissão de fé também. Eu creio que Ele pode fazer por mim. Só quem acredita, levanta a mão e adora Ele. Sabe o que Deus vai dizer? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a... Se você não faz para Deus, pode ter a certeza que tu vai fazer para Mamon. É Bíblia. Ou agrada a Deus, ou agrada a Mamon. Pastor de fala quem é Mamon? É o Deus do dinheiro. É duas opções de escolha. É Deus ou a Mamon. É a porta estreita ou é a porta larga? Ontem eu ministrei numa igreja na Barra de Macaé e falei para eles lá, no culto de varões. Meus irmãos varões estavam comigo lá. Um dia
tem 24 horas, sim ou não? A semana tem 7 dias, sim ou não? O ano tem 365 dias, sim ou não? Será que um dia tem menos horas para mim? Ou mais horas para você? Porque se tem 24 horas, o dia para mim tem para você também. Se a semana tem 7 dias para mim, tem 7 dias para você também. Se o ano tem 365 dias para mim, tem 365 dias para você também. Então por que, pastor Divaldo, eu não consigo ter uma frequência de adoração na casa do Senhor se o mesmo tempo que é para você é para mim? A resposta é essa: você gasta mais tempo na prioridade que você coloca. Se a minha prioridade é ganhar o campo, eu vou gastar mais tempo com o campo. Se a minha prioridade é gastar tempo buscando a presença de Deus, eu vou buscar a presença de Deus. É sim. Porque eu não consigo ter uma vida espiritual assim como do pastor, ou assim como do diabo, da diaconisa, do obreiro. É porque você gasta mais tempo ganhando campo do que gastando tempo com Deus. É por isso que a tua vida espiritual está aqui, ó. Porque se você tivesse um equilíbrio, a tua vida espiritual estava aqui. E Deus jamais deixaria você perecer na tua vida financeira, na tua vida que você tem que conquistar. Ei, pega aqui, eu vou encerrar. Em 2 Reis, capítulo 4, eu vou encerrar aqui. A mulher de Sunem, eu falei isso ontem, estava observando o homem de Deus passando. Ela comentou com o seu marido, que era mais avançado de idade, e falou assim: eu vejo que aquele homem é verdadeiramente um homem de Deus. Ela estava observando, e nós sabemos muito bem que o servo do Senhor, ele é observado pelas suas condutas, ele é observado pelo que faz, ele é conhecido pelo homem de Deus, não é pelo que você prega, é pelo que você vive. Então ela está observando. Se eu vejo que ele é homem de Deus, vamos fazer um quadro para ele. Fizeram um quadro para ele. Eliseu se sentiu, pastora Juliana, bem receptivo. Ele se sentiu assim, bem recebido pelaquela mulher, sentiu um desejo de abençoar aquela mulher. Foi para o teu servo Geazi e falou assim: Geazi, eu estou querendo abençoar essa mulher, mas vou abençoar em quê? Geazi pela primeira vez acertou uma palavra. Falou assim, meu mestre, ela não tem filho. Aí Eliseu olhou para Geazi: realmente, ela não tem filho, chama ela aqui. Chamou ela e profetizou um filho sobre a vida dela, e ela gerou um filho, sim ou não? Sim. Então passa-se um período de tempo, o menino cresce. Quando o menino cresce, eu já falei isso aqui, vou falar mais uma vez. Quando o menino cresce, ele decide ir para o campo. Aonde está o seu pai? Quando ele vai ao campo, ele chega no campo, ele sente a sua cabeça, ele, ai a minha, porque campo não é para menino, campo não é para bebê, campo não é para criança, porque criança não sabe discernir do alimento sólido para o alimento líquido. Campo é para adulto, para quem é maduro, para quem compreende, porque é para quem sabe lidar com alimento sólido. Ou seja, trabalho não é para menino, ministério não é para menino, ministério não é para criança, liderança não é para criança, liderança é para quem é maduro. E Deus está dizendo: seja forte e tenha tua mãe. Só quem acredita. Essa é uma linha de pensamento, de interpretação. A outra é essa: o menino passou mal, ai a minha cabeça. O pai, que passava tempo mais no campo do que dando atenção à sua família, ele olha para o céu e você vai lá, leva ele para sua mãe, porque ainda vou permanecer no campo. Existem líderes, famílias, que a família padece por você
está muito tempo fora do campo. Porque a tua prioridade, ó, é encher o bolso. Eu quero dar o melhor para a minha família. Sim, você pode dar o melhor para a sua família, mas nunca esquece que você tem um filho, nunca esqueça que você tem uma filha, nunca esqueça que você tem uma esposa para dar uma atenção, para dar um abraço. Você tem um esposo para poder dialogar com ele. Sabe por quê? Porque o maior legado que nós líderes, pai e mãe, podemos deixar para os nossos filhos é gastar momento com ele. Quando o papai te ama, filho, vou te ensinar a andar de bicicleta, vou te levar na praça, no parque. Só quem acredita dá glória a Deus aí. Cuidado com o sistema. O sistema quer prender você e fazer você ser escravo dele. Porque existem pessoas que fazem serão 8 horas, 9 horas, mas não muda nada no salário. Porque a questão não é quanto você ganha, a questão é isso aqui, ó. Saber raciocinar e saber fazer uma administração do que você ganha. Porque não adianta nada você ganhar 10 mil e gastar 20. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Romanos 12, versículo 2: seja transformado pela renovação da vossa mente, para que você possa receber, ou seja, provar a boa e a perfeita a vontade de Deus. O problema do ser humano está aqui, ó. Aqui, ó, na mente. Porque enquanto a sua mente não for transformada, você não vai poder desfrutar daquilo que Deus quer que os outros. Vai vir do mesmo jeito, vai ficar do mesmo jeito, vai embora do mesmo jeito e não tem mudança. Por quê, pastor? Porque enquanto não aceitar a transformação aqui, ó, enquanto você não parar de pensar que um dia você foi menino, que um dia você foi jovem, mas hoje você é adulto, e adulto se comporta como adulto e não se comporta como criança, porque criança é pirracenta, criança quer o que o amiguinho tem. Ei, adulto não, ele sabe o que está fazendo, ele sabe da responsabilidade que foi confiada. Ei, está na hora de tomar atitude de pessoas adultas e maduras. A palavra de Deus faz nós se tornar sábio, faz nós se tornar inteligente. Irmão, jogou é fácil. Quem era o pastor Edivaldo antes é hoje, pregoando a palavra de Deus, porque a sabedoria vem do alto, a sabedoria vem de Deus, mas é sobre quem quer, sobre quem busca, sobre quem é forte e corajoso. E eu estou pregando para forte, para corajoso, que está dentro da paz. Das tribos e começa a reunir homens da tribo de Rúben, da tribo de Gade e da meia tribo de Manassés. Pega só, ao total 110 mil homens de guerra. Só que o texto bíblico vai dizer no versículo 14, ele fala: só os valentes e só os valorosos vai, porque os covardes podem voltar. Os covardes podem voltar. Amados, de 110 mil homens, só 40 foram. 70 voltaram atrás.
Diaconisa Jane dando desculpa ainda para Josué. Josué, me perdoa. Olha a desculpa que eles inventaram. Me perdoa, Josué, mas eu senti de Deus, tá? Eu senti de Deus não ir. É assim. Quando a liderança chama para um propósito. Isso aconteceu comigo uma vez. Vou provar esse homem. Falou para mim, eu tenho uma chamada de disso, deu a chamada disso. Tá bom. Passou o dia, passou uma semana. Culto das irmãs aqui. Olha, agora eu boto esse varão na prova. E a Bíblia fala que eu tenho que fazer prova. Saber quem é e quem não é. É Bíblia. Você pode fazer prova do pastor que fala a verdade. Pastor da Juliana, do obreiro, para ver se Deus mostra quem é ou quem não é. Deus vai buscar. Faz prova. Eu fiz prova ali, varão. Estou precisando de você para uma missão. Ele, qual, pastor? Rapaz, está tendo culto das varoas ano passado. Culto das varoas, eu e você vamos ficar intercedendo no culto das irmãs. Ele, ó, pastor, eu senti de Deus que não é para mim. Eu falei, amém. Amado, se Deus está no negócio, se Deus fala, vai que eu sou contigo, você está sentindo de Deus que não é. A questão é, será que você está ouvindo a voz de Deus? Ou a voz do maligno? Ele é canto, orelha, face. Preste bem atenção. Êxodo capítulo 17. Os amalequitas vieram à guerra com os israelitas, com os hebreus. Os hebreus não tinham experiência de luta. Josué sabe o que faz o líder? Sobe o monte. Fala, Josué, fica de frente da batalha, mas eu vou subir o monte porque eu vou interceder. A Bíblia diz que quando Moisés estava com a mão levantada, o povo descia. Mas quando a mão de Moisés descia, o povo perdia. Olha o poder da intercessão. Quando você está lá, o líder está aqui, ó. Vai, Senhor, vai. Abençoa. Protege. Enquanto o filho está indo para o colégio, olha a mãe, ó, Senhor, guarda meu filho, guarda minha mãe. Olha o poder da intercessão. E preste bem atenção. Quem dava vitória ao povo lá embaixo era Deus, sim ou não? Mas por que quando a mão de Moisés descia, o povo perdia? Quando a mão dele levantava, o povo vencia. Pega isso aqui e nunca esquece. Deus jamais vai passar por cima de uma liderança que ele levantou. Ainda que é ele que opera. Mas a liderança que ele levantou, você, eu assino embaixo. Baixa a mão, o povo perde. Levanta a mão, o povo vence. Deus jamais vai passar por cima de uma autoridade mãe, de uma autoridade de pai, de uma autoridade sacerdotal. Por que, pastor Divaldo? Porque Deus levanta, ele garante. Deus levanta, ele vai contigo. Diga para o teu irmão, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. Só quem acredita, levanta a mão e adora ele nessa noite. Eu sou pastor, sacerdote, mas se uma mãe e um pai chegar a mim e falar, pastor, meu filho não vai, como pai, como mãe, eu tenho que obedecer, porque eles são autoridade dentro lá. Agora, dentro da igreja, eu sou autoridade espiritual. E a autoridade espiritual aqui é maior. Eu jamais vou passar por cima de autoridade de pai e mãe. Mas no dia que trazer o caso para dentro da igreja, o negócio já não é mais terreno. O negócio é espiritual. E se o negócio é espiritual, mão levantada, família de pé, mão erguida, ai meu Deus, família prostrada, mas
teus olhos que eu vou orar por você agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entrego, Senhor, meu Deus, essas famílias em tuas mãos. Eu entrego, Senhor, meu Deus, esses pais em tuas mãos. Eu entrego as mães em tuas mãos, Senhor, meu Deus. Eu entrego a cada filho, a cada filha, a cada família que se encontra dentro dessa igreja, como sacerdote, Senhor, meu Deus. Eu peço ao Senhor proteção sobre essas famílias, proteção sobre essa mãe, proteção sobre esse pai,